Eu passei momentos difíceis na vida, né? Para quem não conhece a doutrina espírita, não tendo esse consolo, eu acho que é um pouco mais difícil suportar, né? TV Mundo Maior, junto com a RBN, nos mostram o caminho, né? Olha, o caminho é este, mas cabe a nós percorrermos. Olá, meus queridos irmãos, telespectadores da TV Mundo Maior. É uma alegria muito grande recomeçar mais um programa com vocês. Agradecendo a Deus por toda a oportunidade que Ele nos tem dado de podermos estar juntos, estudando o seu Evangelho, a sua palavra, a sua mensagem, a sua luz, que é tão importante para os nossos espíritos, para as nossas vidas no dia a dia. Esse programa é um programa que se dirige a todos aqueles que buscam a verdade que liberta, independente de religião. Porque Jesus é o mestre maior e a sua religião é o amor. Ele está em todos os locais, todos os lugares, todas as pessoas que têm e até as que não têm religião. Porque ele disse que tem algumas ovelhas que não são do seu aprisco, mas que eles também vai buscá-la, vai aderir, vai unir ao seu rebanho e haverá um só pastor e um só rebanho, porque não se perderá nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou. O programa de hoje nós vamos falar sobre Jesus na casa de Zaqueu. É dentro ainda do tema do capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, não se pode servir a Deus e a Mamon, que é o Deus do dinheiro. Mamon em hebraico se chama dinheiro, material. E a cidade, a parábola, a história que Lucas conta no capítulo 19, versículo de 1 a 10, é muito interessante. É a história de Zaqueu. Eu quero, antes de ler o Evangelho, situar você. Eu já estive em Jericó umas 12 vezes, 10 vezes, já perdi a conta. Toda vez que eu vou a Israel, eu vou a Jericó. É um lugar diferente. A palavra Ierihó, em hebraico, vem de Yareach, que significa lua. Então, a tradição diz que é cidade da lua, ou cidade dos adoradores da lua. Outros falam assim. É a cidade mais antiga do planeta Terra, tem mais de 10 mil anos. E é uma cidade por onde passava, no passado, as caravanas. É a famosa cidade onde Josué entrou na Terra Prometida com o povo. Derrubou as muralhas de Jericó com aquele toque das cornetas, como está narrado lá no livro do Êxodo. Então, vocês observem que é uma cidade muito importante. E quando a gente entra, quando entro em Jericó, eu me sinto dentro da própria Bíblia, me desculpe. Não é falta de modéstia, não, é um sentimento mesmo de coração. Porque quando você entra em Jericó, você vindo de Jerusalém, que é uma cidade muito conhecida, Jesus, Zaqueu, Josué, a primeira e segunda revelação, ou primeiro e segundo Velho e Novo Testamento, como a gente chama, são muito ligados a essa cidade, porque é uma cidade que é a cidade mais profunda do planeta, fica 400 metros abaixo do nível do mar. Você desce a serra ali de Jerusalém a Jericó, quando Jesus narra aquela parábola do bom samaritano, você desce as montanhas do deserto da Judéia e você vai vendo na própria montanha escrito menos 100, menos 200, menos 300, menos 400, até chegar ao nível do mar, tem uma placa indicando a você chegou ao ponto menos 100, menos 200, menos 300. Quando você entra em Jericó, aí você parece que você entrou num lugar realmente especial. Montanha de um lado, montanha do outro. Você tem montanha à sua direita, quem vai chegando, montanha à sua esquerda. Ali é um território hoje árabe,
montanha atrás, que é o Monte da Judéia, de onde você vem. À sua direita está o Monte Nebo, onde Moisés chegou. Aquele monte eu já estive lá em cima, exatamente onde Moisés avistou a terra prometida. Ele é narrado lá no livro de Êxodo, toda a história daquele monte. É uma montanha belíssima, dali você avista mesmo, a visão é estonteante. Então você tem a montanha de Moisés do lado direito, na frente a cidade, do lado esquerdo o monte, considerado o Monte das Tentações, porque ali em Jericó chega o Rio Jordão, desemboca no Mar Morto. Então ali você tem Mar Morto, Monte Nebo, Monte das Tentações, Jericó, Rio Jordão, deserto, a cidade, oásis. Ali você tem um micromundo. Por isso que quando Jesus está em cima da montanha lá, ele diz, ele tem um pensamento de que se ele quisesse, ele teria todos os reinos do mundo, porque do monte da tentação, que eu chamo da provação, depois que Jesus é identificado por João Batista, ele sobe naquela montanha. Em Jericó você vê tudo isso. Então quando você chega na baixada de Jericó, tem uma placa bem-vindo a Jericó, escrito em árabe, porque o território é Cisjordânia, pertence aos árabes, mas o turista entra, é bem acatado, o brasileiro também recebe a gente com muito carinho, tem um restaurante lá que a gente já conhece. Quer dizer, é um ambiente muito bíblico, histórico, geográfico, arqueológico, mas sobretudo espiritual. Então quando você entra em Jericó, tem mais uma coisa que você vai procurar. Uma árvore. E que todos conhecem como a árvore de Zaqueu. Então, você revive um passado muito interessante de um Jesus judeu que conhecia tudo aquilo. Ali ele se batizou, ali ele foi para a montanha. E agora Lucas traz essa história maravilhosa de Jesus entrando em Jericó de uma forma diferente, já como se fosse encerrando a sua missão, já, porque Jesus, quem vem da Galileia para Judéia, passa por Samaria e entra em Jericó, muita gente cortava o caminho para não passar pela terra dos samaritanos, que é outra questão que a gente vê muito isso no encontro de Jesus com a samaritana, no poço de Jacó, e na própria parábola do bom samaritano, criada por Jesus. E aí diz Lucas que aquela cidade era uma cidade conhecida, muito importante, ali se arrecadava muito imposto, porque era uma cidade onde as caravanas cruzavam, lá, norte e sul, leste e oeste, por ali passavam todas as caravanas e deixavam muito dinheiro. E ali tinha um homem chamado Zaqueu, Zacai, em hebraico, que era chefe dos publicanos, que os publicanos eram os cobradores de imposto daquela região todinha, o chefe era Zaqueu. Quer dizer, eles cobravam dos judeus, arrecadavam suas partes, e aí eles passavam todo o arrecadamento de cada um. Mateus foi um que Jesus convidou lá em Cafarnaum, que tinha uma coletoria lá, e eles pegavam aquela arrecadação toda e passavam para um chefe que levava para o romano. E Zaqueu era esse homem muito forte, muito rico, mas pelo papel, o preconceito que sofriam os publicanos era muito grande, porque Israel, naquela época, Palestina, naquela época, terra dos hebreus, oprimida pelos romanos, eles tinham uma insatisfação muito grande de ver suas riquezas, seus dotes, seus dons serem levados injustamente pela força para Roma. Então ninguém gostava de um publicano. Era discriminado como um ser indigesto, que a sociedade detestava, porque eles praticavam, materialmente falando, uma injustiça insuportável para aquele povo que sabia pelo profeta Isaías que para Deus não há acepção de pessoas. Por que eles podiam estar passando? Por aquilo? Por que Roma podia fazer o que estava fazendo com eles? Então era um ambiente, um clima muito forte. E Lucas diz que, tendo Jesus entrado em Jericó,
Ali ele curou 2 cegos na entrada. Um disse que foi um cego, Bartimeu, outro disse que foram 2. Havia um homem chamado Zaqueu, chefe dos publicanos e muito rico, que tendo vontade de ver Jesus para conhecê-lo, não podia por causa da multidão, porque ele era muito pequeno. Então, observe vocês que coisa interessante. Rico, muito dinheiro, mas infeliz, que o povo não gostava dele, pelo papel que ele fazia, o trabalho que ele tinha. Ele era um homem desejado. Quem gostava dele? E ao mesmo tempo era baixinho. E quando a gente vai, eu passo por isso, eu já sofri muito isso na minha vida. Na multidão, o baixinho sofre muito. Eu costumo brincar porque a gente só vê a nuca e a orelha dos outros, não vê mais nada além disso. Sobretudo quando a gente quer conhecer ou encontrar um ídolo, alguém que você gosta. Zaqueu estava passando por essa dificuldade. E por isso ele correu à frente e subiu a um sicômoro para vê-lo, porque Jesus devia passar por ali. O sicômoro, para quem não conhece, é uma árvore hermafrodita, como a oliveira. Ela se auto-reproduz, ela se auto-fecunda. E em Jericó ainda hoje tem esse sicômoro. Só tem esse lá. E como o sicômoro é uma árvore que se auto-reproduz, dizem as pessoas de lá que aquela árvore pode ter sido um broto, um galho, vamos dizer, um filhote do sicômoro que Zaqueu subiu nele. Ainda hoje está lá. Quando a gente chega lá, eu até me lembro, Paulinha Zamp sempre viajou conosco e ali ela cantava aquela música Como Zaqueu, eu quero subir. E a gente, eu falando agora, eu já quero me emocionar, imagine vocês. Como é uma riqueza maravilhosa a gente poder chegar ali e receber aquela energia que vem ainda dessa história que envolve, porque todos nós temos um pouco de Zaqueu. Quem de nós não gostaria de encontrar Jesus daquela forma como foi encontrada, ser acolhido por ele? Esse é um desejo íntimo que todos nós temos, mas às vezes não conseguimos. Pelo nosso orgulho, pelo nosso comportamento, pelas nossas atitudes. Por isso que muita gente acha que Jesus está muito distante, mas ele não está. É só você querer, meu irmão. Abra seus braços para ele, mas quando eu mando abrir os braços, não é estirar os braços e dizer vem Jesus, não. O reencontro com ele custa renúncia, perdão, ausência de egoísmo, de orgulho, de inveja, de avareza, desprendimento material. Não é alienação nem indiferença ao material, porque a gente não vive sem o dinheiro, sem a roupa. Precisa disso. Mas você não pode fazer disso o objetivo da sua vida. É um apêndice a mais que nós temos, porque estamos encarnados aqui, temos compromisso com o material, mas não somos escravos dele. A gente pode viver no mundo sem ser mundano. É isso que eu quero dizer para você. Então Zaqueu tinha essa vontade imensa de encontrar Jesus. E ele foi naquele sicômoro, que eu tenho muitas fotos ali. A gente chega ali, é diferente, cada viagem é diferente. Tem época que tem tâmara, você compra aquelas tâmaras doce feito mel, por isso que Israel chama a terra que jorra leite e mel. O mel aí não é da abelha, é da tâmara, que ela jorra quando ela vai ficando madura e ela vai se tornando passa, porque você compra a tâmara, é mesmo que fosse uma passa. Então, ali, Zaqueu subiu na árvore e ficou esperando Jesus. E Jesus, tendo chegado a esse lugar, olhou para cima e, tendo visto, disse-lhe: Zaqueu, apressai-vos em descer. Eu tenho uma grande amiga, não sei se vocês conhecem, todo mundo deve conhecer, Sandrinha Borba, lá do Rio Grande do Norte. Ela disse que Zaqueu ficou tão nervoso que ele não desceu da árvore, ele escorregou da árvore para encontrar Jesus. É aquele gesto que o ser humano tem de chegar logo ao encontro daquilo que ele gosta.
Zaqueu, apressai-vos em descer. E ele, Jesus, disse a ele, apressa, desce daí, não fica aí. Porque é preciso que eu hoje me aloje em tua casa. Zaqueu desceu logo e recebeu Jesus com alegria. Vendo isso, todos murmuravam, dizendo, ele foi se alojar na casa de um homem de má vida. Olha como o ser humano é. A gente não pode ver alguém que é iluminado, que tem um pouco mais de conceito espiritual, perto de alguém que a gente sabe que não é boa pessoa. E Jesus dizia, a gente se inquieta e diz logo, aquele ali vai botar a perder a pessoa, como se nós não tivéssemos personalidade. Quem busca Jesus não se perde. Nós devemos ser como a luz, ir a qualquer lugar, encontrar qualquer pessoa e não se macular. A luz entra nos charcos, nos pântanos, nos lugares mais terríveis do planeta e sai inócua. Devemos ser assim, como a luz. Então, o povo murmurava que ele foi se alojar na casa de um homem de má vida, e Jesus já tinha justificado isso lá quando ele foi jantar com Mateus e com os publicanos, que também foi criticado, e ele disse, os bons, os sãos não precisam de médico, mas os doentes sim. Eu vim para viver com os doentes. Doente aí, gente, meus queridos irmãos, vocês sabem, mas só para reforçar, são os doentes da alma, do espírito, os egoístas, os orgulhosos, os invejosos, aqueles que só pensam em si, que vivem só olhando para você. Ele é vítima do ismo, da idolatria do ego, por isso que chama egoísmo ou egoísta. E Zaqueu, tão envolvido pela felicidade de conhecer Jesus, ele disse, eu dou a metade dos meus bens aos pobres, e se causei dano a alguém, no que quer que seja, eu lhe retribuirei em quádruplo. É a sensação que a pessoa tem ao reencontro com Jesus. É algo indescritível, meu querido telespectador. Realmente, quem de nós não gostaria que Jesus fosse jantar conosco? Mas a gente pode convidá-lo. Ele pode entrar em nossa casa todos os dias, independente de que a gente suba no sicômoro de Zaqueu. É assim que eu penso. E aí Jesus diz para ele, esta casa recebeu hoje a salvação, porque este também é filho de Abraão. Olha que coisa interessante. Porque embora fosse alguém considerado de má vida, Jesus o considerava uma ovelha perdida da casa de Israel. Alguém que poderia voltar ao seu convívio. Porque o publicano, ele era um judeu. Zaqueu era judeu, mas era um judeu que vivia a serviço de Roma e aquilo desgostava todo mundo. O publicano, como o samaritano, a gente sabe, tinha uma rejeição social muito grande. Hoje nós somos assim também. Nós excluímos muita gente. A gente ignora o caído, o necessitado, se aborrece quando ele se aproxima da gente, como se fosse algo abjeto, que aquilo incomoda a gente, como se ele fosse culpado de estar naquela situação, e pode até ser, mas não nos cabe julgar. É assim que eu penso. E Jesus diz assim, esse também é filho de Abraão, porque o filho de Abraão, o que ele dizer? Esse também é um judeu, esse também é um hebreu. E o Filho do Homem veio para procurar e para salvar o que estava perdido. Lindo, muito bonita essa visita de Jesus na casa de Zaqueu. E vamos pedir a Ele que venha nos visitar e que nós possamos conseguir isso com simplicidade, com harmonia, com tranquilidade. E trabalhemos todos para isso. Porque não é todo mundo que quer receber a visita de Jesus que recebe.
Porque querer é uma coisa, e permitir que ele entre na nossa casa é outra. Ele não entra num ambiente onde não há amor, onde não há perdão, fraternidade, porque esse é o seu objetivo. Que todos nós sejamos felizes, que todos nós sejamos harmoniosos e fraternos, porque esse era o projeto dele. Meus queridos irmãos, eu gostaria de pedir a você que você adquira as nossas obras, porque se você as adquirir, você vai estar auxiliando as obras sociais do nosso Núcleo de Estudos Espíritas Bom Samaritano. Essa é a última obra, estou lançando em São Paulo agora, e espero que vocês a adquiram, porque nós não lucramos com isso. As nossas missões e ações sociais, sim. Nós agradecemos a você que possa dar um presente, e as nossas obras estão fáceis de você adquirir hoje. Porque se você entrar no Google e colocar qualquer nome desse livro, ele vai lhe remontar à Amazon, e ali você pode pedir em qualquer parte do Brasil, na Candeia, Boa Nova, são distribuidoras, e você pode ter acesso às nossas obras agora em qualquer distribuidora do Brasil. Então nós estamos felizes por poder proporcionar esse estudo e dividir com você tudo aquilo que descobrimos acerca desse homem, que é realmente o Messias das nações. Ele não foi atrás da religião de Zaqueu. Ele não foi atrás da profissão de Zaqueu. Ele foi atrás do espírito de Zaqueu. E Jesus ama indistintamente a todos nós, porque ele recebeu de Deus essa missão de cuidar de todos nós que fazemos parte do planeta Terra. Então ele está acima da questão religiosa. Ele ama, inclusive, os ateus. São aqueles que mais ele se preocupa. E, aliás, existem muitos ateus que têm atitudes muito melhores do que muitos cristãos, do que muitos irmãos de outras correntes religiosas. Porque não é a religião que faz você se salvar. É a sua mudança, é a sua atitude, é o seu gesto de amor. É isso que faz você ser alguém que possa permitir que Jesus entre na sua casa. Faça a sua tarefa. Ame, perdoe, sirva, que o verbo do cristão é o verbo servir, que é isso que Jesus quer de nós. E que para isso, para atingirmos a alegria e a felicidade de que ele vá na nossa casa, precisamos subir na árvore de Zaqueu. E subir naquele sicômoro, espiritualmente, significa passar pelas etapas evolutivas da renúncia ao orgulho, ao egoísmo, à avareza, à inveja, a tudo que possa impedir que Jesus vá entrar na nossa casa. Agradeçamos a Ele por mais esta oportunidade. E esperamos na próxima semana estar com vocês com mais um programa Abrindo a Bíblia na TV. Jesus conosco sempre. Muita paz.